Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês, como sempre, aí mais uma análise ao vivo e agora de um trade que já lucramos exatamente 6,95% desde que entramos. Em 2 dias nós fizemos isso e ainda estamos posicionados aqui nesse trade, buscando aí algo em torno de mais 20% nessa operação. A galera lá do Notificações Lucrativas está surfando junto nesses movimentos. E agora, aqui no gráfico, vamos entender aqui ao vivo, com o preço rolando, como nós chegamos aí no racional que fundamentou esse trade, que nós já levamos aí uma parcela de lucro para o bolso de exatamente 6,95%. Nesse gráfico aqui, eu retornei o preço exatamente para o ponto onde entramos e você vai entender todo o racional envolvido nessa operação, até o ponto de ver como o preço se comportou a partir daí. Então, vamos junto, eu espero que você também aprenda bastante, além de entender o que baseou esse trade que nós entramos juntos lá nas notificações lucrativas. Então vamos lá. Aqui, a partir do gráfico mensal em data, para a gente entender o contexto desse preço, onde que esse preço está, de forma macro para micro. Então, aqui no gráfico mensal, nós vemos um padrão de equilíbrio. Topos descendentes e fundos, provavelmente, fundos ascendentes. E aqui, onde estamos nesse momento, estamos muito provavelmente na iminência de confirmarmos o fundo ascendente contra o fundo anterior desse padrão de equilíbrio, que muito provavelmente vai levar o preço em direção ao novo topo descendente contra o topo anterior para dar continuidade nesse padrão de equilíbrio. Todas as tendências, seja padrão de equilíbrio, tendência de alta ou de baixa, a principal tendência é que essa tendência continue. Todas as tendências em qualquer tempo gráfico trabalham para continuar. Todas elas, todas as tendências trabalham para continuar. O que faz com que as tendências invertam é o contexto onde elas se encontram. Existem tendências que estão sendo formadas para atender tendências maiores, que estão sendo formadas para atender tendências maiores, e tudo isso tem uma ligação lógica muito clara, baseada, claro, sempre no comportamento humano na sua coletividade. Mas isso é papo para uma aula mais aprofundada, porém é importantíssimo que você, aos poucos, conforme você vai consumindo nossas análises, você vai entendendo aí cada vez mais o racional envolvido por trás dessa análise, porque às vezes pode parecer simples demais e precisa ser simples. Só que para ser simples precisa ser profundo, não basta apenas nós olharmos aqui de uma forma totalmente superficial, dando a aparência de simplicidade, mas não ter profundidade. Aí o resultado vai ser vala. Então aqui nós temos uma assertividade tão grande, você lucra tanto aí acompanhando nossas análises, acompanhando as nossas notificações, porque eu mostro para vocês aqui como funciona a lógica dos mercados e como você consegue interpretar o que está acontecendo, o que está se passando na mente de quem compra e de quem vende em cada mercado, em cada contexto, e isso faz com que a gente seja assertivo nos nossos trades e coloque gradativamente cada vez mais dinheiro no bolso. Então vamos lá, retornando aqui para a análise, nós estamos em via de formar esse fundo ascendente aqui desse padrão de equilíbrio no gráfico mensal. Outras coisas aqui que chamam a nossa atenção, deixa eu apagar esses rabiscos aqui, veja, nesse movimento levando o preço em direção para baixo, temos um volume decrescente, ou seja, quanto mais o preço carrega para baixo, cada vez menor é o interesse do mercado em continuar negociando esse ativo. Uma vez que pode ser que pareça que estamos tendo uma reação dos touros a confirmar isso aqui como um fundo ascendente e nos levar em direção a um topo descendente, começamos a ver volume de negociações retornando aqui para esse ativo. Então isso pode ser um bom sinal. Agora o preço trabalhando dentro de um inside bars aqui no gráfico mensal, e precisamos dar um zoom a partir daqui para o gráfico semanal para entender exatamente o que está acontecendo aqui dentro desse inside bars, uma vez que nós sabemos aonde, em qual contexto esse inside bar se encontra. Então vamos lá para o gráfico semanal para a gente dar uma olhada nisso em detalhes. Então veja aqui no gráfico semanal como já é interessante ver que a partir daqui, o que nós estávamos vendo lá de fora já vai se confirmando, já vai se consolidando. As tendências já vão dando para nós
aquela anatomia de que elas estão atendendo a algo maior. Veja, aqui tivemos um fundo descendente advindo dessa tendência de baixa, que é aquela pernada única de baixa lá do gráfico mensal, que no semanal já é um movimento mais detalhado, já mostra para nós a anatomia da tendência. E aqui nesse momento, ao buscar por um topo descendente para ter continuação no movimento, seguramos num fundo ascendente contra o fundo anterior, mostrando para nós a relativa fragilidade dos ursos em continuar essa tendência. Então, touros agora formando, conquistando um fundo ascendente nessa tendência de baixa, coloca aqui uma guerra franca dentro desse range de preço, uma guerra franca entre touros e ursos para ver quem sai como vencedor dessa queda de braço. Quem sair vencedor dessa queda de braço vai tender a dominar o próximo movimento. Então aqui, muito provavelmente pela posição desse fundo ascendente, ainda maior probabilidade é no retorno formar um topo descendente contra o topo anterior. Primeiro, temos como um forte enfrentamento para a resistência dos touros, essa região natural de resistência das médias móveis, cruzando essa região de preço, e logo acima delas temos o desafio do topo anterior do gráfico semanal, que ao vencer essa região, touros estariam invertendo a tendência, confirmando de fato isso daqui como um fundo ascendente do gráfico mensal. Porém, veja que vai ser bastante desafiador para os touros. Porém, para nós, é talvez um tanto quanto suficiente que apenas busquemos um topo descendente e que isso daqui permaneça como um padrão de equilíbrio. Mesmo se essa alternativa for a que for validada até antes do preço decidir se ou para cima ou para baixo, nós já saímos aqui com o nosso lucro, então nós não queremos entrar num ambiente duvidoso, nós não queremos participar dessa guerra franca onde cada um dos lados pode sair vencedor. Nós queremos surfar um movimento com alta probabilidade de ser exercido, então nós não queremos esperar aqui dentro para saber quem será a força vendedora, nós queremos sair com o nosso dinheiro no bolso daqui e surfando a maior probabilidade desse movimento. Então a maior probabilidade desse movimento é que pelo menos busquemos um topo descendente contra o topo anterior em algum lugar dessa região. Então, o quanto o preço vai se direcionando para isso, cada vez mais chegando próximo ao fronte de batalha, a gente já está saindo aqui com dinheiro no bolso e é o que já estamos fazendo. Já estamos com 6,95% de lucro, se não me engano, no bolso. E aí, cada vez mais que nós entramos a partir daqui para os gráficos menores, é apenas uma confirmação de todo o contexto que nós já visualizamos através do gráfico semanal. Veja que nós não precisamos avançar tanto, 1 hora, 5 minutos, 1 minuto igual. Enfim, abandona isso, você entende o contexto do preço, você entende o comportamento do mercado através do gráfico, você entende como funcionam os mercados, o que está por trás desses movimentos. Muito rapidamente você bate o olho, entende a estrutura, entende o contexto e pronto, já sabe qual é a probabilidade do próximo passo. Então, aqui, veja, aqui mais anatomicamente, mais detalhadamente, aquele possível padrão de equilíbrio que nós estávamos vendo de fora. E aqui dentro desse padrão de equilíbrio, nós encontramos um cenário favorável para uma posição de risco-retorno extremamente satisfatória. Então, com o stop loss bem apertado, nós nos posicionamos em busca dessa busca do preço por brigar nesse range em busca da formação desse possível primeiro passo, que seria um topo descendente em algum lugar desse range aqui, um topo descendente contra o topo anterior. Qualquer coisa que nós viermos a buscar por um topo descendente, pronto, já saímos daqui com dinheiro no bolso, já estamos com uma posição de zero risco e tudo bem. Se os touros vencerem nessa região, o que é bastante provável, tá tudo bem, nós já estamos com dinheiro no bolso, porém, se não, tá tudo certo também. E é isso que nós precisamos entender como traders. Nós não estamos aqui como torcida, nós não precisamos torcer para um ativo subir ou para um ativo descer. A gente só precisa entender o que o mercado está querendo dizer para nós e com isso nós colocamos dinheiro no bolso independente do cenário. Então vamos só dar um zoom aqui para o gráfico de 4 horas para você entender bem detalhadamente como o preço se comportou logo depois que nós entramos em conjunto. Eu entrei, eu enxerguei essa possibilidade, compartilhei com o pessoal através das notificações lucrativas, então o pessoal recebeu uma mensagem lá no telefone dizendo: compra aqui,
põe o stop loss ali e os seus alvos de venda com lucro para vender automaticamente quando o preço chegar aqui, ali e lá. Então, veja como o preço se comportou aqui, pegando o nosso primeiro alvo aqui. Então, esse megafone foi o momento exato que nós entramos nessa operação e esse alvo aqui foi o nosso primeiro alvo sendo alcançado, colocando já a nossa primeira parcela de lucro no bolso. E vamos lá então ver como esse preço se comportou depois disso. Então, seguindo claramente aí a perspectiva de buscarmos primeiramente por um topo descendente lá desse padrão de equilíbrio. Então, ao alcançarmos esse primeiro alvo, o que nós fazemos é subir o nosso stop para o break-even, ou seja, para a região onde exatamente nós entramos nesse preço. Então, ao subir o nosso stop para o ponto de entrada, qualquer coisa acima disso aqui, alvo 2 e alvo 3, é lucro com risco absolutamente zero. Porque se esse preço retorna para o nosso ponto de entrada, nós saímos daqui com o restante da nossa operação, retornamos para a liquidez para aproveitar por outras oportunidades com zero risco e nós já lucramos ali com 50% da nossa posição no alvo 1. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise ao vivo para vocês aí de mais um trade bem sucedido que nós fizemos juntos aí nas notificações lucrativas. Então é isso aí, pessoal, espero que tenha ficado bem claro para vocês e vocês que acompanham aqui rotineiramente nossas análises, recebem nossas notificações lucrativas, meus sinceros votos de que você esteja crescendo muito com essa jornada aí. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço para vocês, valeu!